porque é o seguinte, é, eu acho que você consegue condensar conceitos complexos de um modo simples, pela sua própria experiência, né? E isso, esse fato de você conseguir ser simples sem ser simplista, que são coisas bem diferentes, isso para mim é um sinal de sabedoria, a certo ponto, né? Uma sabedoria evolutiva. E isso é um negócio muito sério, assim, e às vezes é uma coisa que você já deve trazer, sabe? Há um bom tempo esse processo dessa sabedoria evolutiva e conseguir pensar desse modo claro, sem ser simplista, né? E isso ajuda tudo a clarear certas situações. Então, eu lembro de várias situações em que estava todo mundo batendo na cabeça, a gente estava conseguindo entender, aí você fazia lá uma colocação e clareava o processo a partir da sua pensanidade. E isso reflete essa sabedoria, né? Isso é muito legal. E uma das coisas, um dos traços que eu acho que tem a ver com isso, tem a ver com você, ou, enfim, a pessoa que tem a sabedoria, saber priorizar. E hoje a gente está num momento muito crítico de dispersão e de dificuldade de priorização do melhor, do mais rentável, do mais evolutivo. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre esse processo da priorização, como que funciona a priorização a partir dessa cognição. E aí, puxando, por exemplo, aqui, né, na patologia, eu não contei as linhas, desculpa, mas fala assim, ó, agudez na detecção de fontes cognitivas de relevo, né, que você fala. E depois, em outro momento, você fala também do manual de prioridades. Como que você faz para fazer essa detecção? E depois eu gostaria de fazer uma outra pergunta, mas pedir para você explorar um outro ponto. Beleza. Valeu, Igor. Priorização, eu entendo que ela é derivada daquilo que você considera mais relevante a partir do entendimento de quais são os princípios, valores que você adota e aquilo que você entende enquanto metas que você deseja alcançar. Então, eu já contei aí na própria Sinvex uma experiência que eu tive aos meus 14 anos de idade e que, para mim, mudou. Eu não conhecia a Conscienciologia, eu fui conhecer a Conscienciologia depois, mas aos 14 anos de idade eu estava no primeiro ano do ensino médio e eu parei no intervalo né, na hora do recreio, lá no intervalo, eu parei, fiquei estático lá no pátio da escola e refletindo sobre a minha vida. E ali eu tomei as principais decisões da minha vida naquele momento. É... Eu estava amparado porque não senti o tempo passar, eu fiquei estático durante 20 minutos, que era o tempo lá do intervalo, pensando, e aqui eu vi um monte de gente passar para cima, ninguém falou comigo, ninguém tocou em mim, ninguém nada, e eu estava um pouco do lado assim da porta que dava acesso ao prédio da escola e ao pátio. Então eu estava do lado e ninguém bateu em mim, ninguém chamou meu nome, nada. E aí o mais interessante daquilo é que eu pensei numa série de possibilidades de futuro, do que eu queria para mim, né? Enquanto hipótese, olha, tem essa hipótese, e aí tinha as características da hipótese, não, isso não. Tem essa hipótese, as características, não, essa não. E aí foi assim, eu fui tomando todas as principais decisões da minha vida naquele momento. Então eu considero que intuitivamente a minha Invex começou naquele momento, no momento que eu tomei as decisões mais importantes. Daquilo que eu queria em termos de cognição, então eu queria estudar, em termos de discernimento, e aí reforcei aquela ideia da sabedoria, eu queria alcançar de alguma forma uma sabedoria o mais rápido possível. E aí vocês vão ver que tudo isso tem relação com todos os princípios da Invex, né? A vida intelectual, por exemplo. Eu queria um relacionamento afetivo que não precisasse ter filhos, porque eu não queria ter filhos. Eu queria um relacionamento afetivo que eu pudesse construir junto, né? Uma vida de propósito. Então, é totalmente convergente com a ideia de dupla evolutiva. Eu não queria estar na vida religiosa,
porque na época eu participava de um grupo de jovens da Igreja Católica, então eu sabia que eu não queria estar na vida religiosa e não queria me comprometer com nada que pudesse me prender ou em algum lugar ou em alguma ideia. Eu queria ter liberdade para pensar, para poder passar aos outros a síntese dos meus aprendizados. Então, essa era o meu ideal de vida aos 14 anos de idade. Quando eu encontrei a Conscienciologia e fui estudar em VEX, bom, é isso aí, bateu, né? Então, Igor, sobre priorização, a partir dos 14 anos de idade, eu priorizei tudo aquilo que fosse convergente com aquelas decisões que eu estava tomando. Então, por exemplo, eu praticamente não tinha amigos na época, porque os amigos era tudo que queria fazer. Futebol, briga, né, principalmente os meninos, e eu não queria nada disso. Então eu tinha um que outro amigo que pudesse conversar um pouco mais cabeça aberta. E sempre foi assim na minha vida. Eu sempre nem dei espaço para outras coisas, entendeu? É muito interessante na minha vida profissional que um monte de gente tinha um monte de fofoca para todos os lados, menos para mim. Porque não tinha ambiente para chegar fofoca em mim. E era muito interessante, porque eu dei aula durante muito tempo e alguns alunos que observavam fofocas em outros lugares e observavam os professores, aqueles alunos que se sentiam mais afinizados comigo, chegavam e falavam assim, mas Marcelo, eu não vejo chegar fofoca em você. O que você faz? Né? E é um exemplo de priorização. É um exemplo de priorização do quê? Resgatando uma expressão que a gente falou no início da tertúlia, do holopensene pessoal, de priorizar um holopensene pessoal rígido, de não entrar na onda, de saber o que você quer na vida, de perseguir, por mais difícil que seja, você perseguir, porque nada vem de graça, nada acontece assim ao acaso, né? Não existe ao acaso, existe sincronicidade, probabilidades, e se você se esforçar, essas probabilidades ficam cada vez maiores, né? É isso que acontece. Então, priorização, eu vou dar um seguinte exemplo, né? A gente está na tertúlia, eu vou fazer alusão aqui ao tertuliário. Se você chega no tertuliário, você vai ver um monte de cadeiras em círculo, né? Se você escolhe uma cadeira para sentar, você tem lá praticamente 400 cadeiras, quase. Se você escolhe uma cadeira, você estabelece o caminho mais reto e direto entre onde você está e a cadeira onde você quer sentar. Invex, para mim, é isso. Você escolhe a meta, onde você quer chegar, você prioriza, escolhe o caminho mais reto até lá e faz o que tem que fazer. Tem um monte de oportunidades, ou seja, um monte de cadeiras para você sentar. Mas, de propósito, eu não quero sentar naquelas outras cadeiras. Em outras palavras, de propósito, eu não quero conviver com determinadas consciências ou consciências doentias, ou consciências, principalmente, doentes, que fazem coisas anticosmoéticas. Se for a oportunidade de assisti-las, ok, beleza, tô dentro. Mas conviver dia a dia, eu não quero isso. E não quis isso desde o início da vida. Só para citar alguns exemplos. Então, existem algumas coisas, do ponto de vista da prioridade, que muitas vezes a gente toca o assunto prioridade no sentido de ações de tarefas, né? A gente relaciona a prioridade com tarefas. Na minha concepção, eu acabo associando prioridade a princípios, a valores, são situações muito mais profundas que as tarefas elas acabam sendo de segundo plano, ou seja, você nem entra no mérito de determinadas coisas porque não faz sentido, entende? Então, para mim é isso. Prioridade é você
se entende em VEX, você compreende em VEX, você compreende determinadas metas evolutivas e você busca trilhar o caminho mais reto possível para aquelas metas. E se você tiver que pular uma cadeira, né, fazendo alusão ainda ao tertuliário, se você tiver que saltar alguma coisa, se você tiver que dar a volta em alguma coisa, porque este é o caminho mais reto, vamos em frente. Se você tiver que resolver alguma situação, se tiver alguém na sua frente, ali no tertuliário, que você precisa conversar para poder entrar e sentar onde você precisa sentar, resolva com essa consciência, né? Fazendo alusão à nossa vida. A gente vai ter um monte de gente que a gente vai ter que enfrentar e que são pessoas do nosso passado, são pessoas que a gente precisa assistir e faz parte, né? Então essas pessoas a gente vai encontrar, a gente vai assistir, a gente vai resolver e bola para frente. Eu queria fazer uma colocação rapidinho antes de trocar de tema, que é dentro disso, quando estava falando, Marcelo, e tem até um pouco a ver com a própria questão que o Igor trouxe, que assim, muitas vezes há uma interpretação bem equivocada da Invex enquanto um conjunto de regras, né? Uma cartilha ali a seguir, que a pessoa tem que aquilo enrijece a pessoa ou despersonaliza assim, a forma dela de agir, a forma dela de ser, o temperamento, né? Mas essa é uma visão assim bem superficial, porque assim a base da Invex é essa reflexão do que a pessoa quer para a vida e o próprio nível de aproveitamento da técnica ou a chance tipo assim, o aproveitamento tende a ser mais baixo e a chance de desvio mais alta se ela simplesmente começa ali a aplicar os fundamentos, as evitações, as características da Invex, sem ter essa reflexão mais profunda de aonde ela quer chegar com isso, o que que ela quer, né? E aí depois daqui ele pode até me corrigir, mas a gente fez o censo infectológico, né, esse ano, e um dado, assim, que chamou muita nossa atenção, assim, foi bem chocante, foi a quantidade de inversores que se declararam não ter feito ainda o max planejamento, principalmente nas gerações mais novas, né? O macroplanejamento não é simplesmente ali uma planilhinha, né? É justamente esse raciocínio. O que que você quer? Onde você quer chegar? Como é que vai fazer? Então, como que você vê, e até pensando assim de uma forma mais prescritiva, de evitar esse tipo de situação, ou quem ainda está interessado, tá aplicando ali os esforços em prol da Invex, mas ainda não parou para fazer isso, assim. Além do parar para pensar sobre isso, né, a primeira e mais óbvio passo, mas que dicas mais que dá para complementar, assim, e ajudar nesse sentido, assim? É a pessoa agora mesmo sentar a bunda na cadeira, botar uma folha de papel na frente dela, uma caneta e escrever. Essa é a dica mais fácil, objetiva, clara, prioritária que a pessoa pode fazer. E aí eu vou dar um exemplo. Quando eu comecei no Greenvex, a gente não usava a expressão maxi planejamento. Mas eu fiz o meu primeiro max planejamento lá no Greenvex, e aí o meu primeiro max planejamento está num papelzinho pequeno, assim, eu acho que não mais do que esse tamanho, assim, verde, eu ainda lembro desse papel, onde eu coloquei uma série de livros e tratados que eu gostaria de ler e o assunto que eu gostaria de escrever. Foi a primeira coisa que eu fiz em termos de max planejamento, para mim ficou muito vincado o tipo de priorização, que era a priorização da vida intelectual e da produção gesconológica. Então, assim, eu acho que não existe outra forma, Ibis, se a pessoa não enfrentar isso. E para mim, enfrentar é simples. Senta agora, você está sentado escutando aí, senta agora, põe o papel na frente e escreve. Ponto. Não espera uma condição ultra mega power, uma condição especial, assim, que o amparador precisa chegar em você e soprar no seu ouvido que você precisa fazer. Não precisa nada disso. Precisa uma certa predisposição, vergonha na cara de fazer agora mesmo. Simples. Aí vocês falaram assim, né? O Igor falou de simplificar, né? De tornar simples sem ser simplista, né? Eu acho que a solução é simples, é sentar e fazer. Gostou desse vídeo?
Então inscreva-se no canal da Simvex, ative as notificações e estude mais sobre a técnica da inversão existencial.